Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Confinamento com Lucro. Eu sou Marcelo Souza, médico veterinário, e esse programa foi criado para ajudar pecuaristas a aumentar o lucro com engorda em sistema de confinamento. E hoje nós vamos conversar um pouquinho melhor sobre onde você ainda pode estar perdendo dinheiro no confinamento. Lembrando que, além do Instagram, você também pode acompanhar o programa Confinamento com Lucro no YouTube ou no Facebook, assim como você desejar. Então, muito boa noite a todos que estão chegando. Vamos começar falando, então, aonde você sim ainda pode estar perdendo dinheiro aí, deixando dinheiro na mesa com engorda em confinamento. E quando a gente começa, quando a gente traz esse tema, eu quero dizer um pouco hoje aqui das principais áreas do setor produtivo, ou seja, das principais áreas aonde a engorda acontece, as principais partes do processo de engorda, que ainda podem ser feitas de uma forma melhor, de uma forma que você ainda não faz, olhar para alguma coisa que você ainda não olha, enxergar uma oportunidade que está passando ali na sua frente e muitas vezes desapercebido. E o que a gente traz aqui hoje no programa são algumas informações que vieram das dúvidas das pessoas que nos procuraram, dúvidas de pessoas que, como você, trabalham no processo de produção de carne, muitas vezes carne de qualidade, muitas vezes carne em escala, mas trabalha assim com o processo de produção de carne, dúvidas que chegam até o nosso programa, que chegam até os meus canais, até as minhas mídias sociais. Pessoas que nos procuraram com essas dúvidas. Então, uma dúvida que aparece, assim, e que, sim, pode ser, deveria ser, na verdade, o primeiro passo de um confinamento é, e você deixa de ganhar dinheiro quando você não conhece o mercado em que você vai atuar. Então, nós estamos falando aqui de produção de carne, mas você não conhece exatamente que tipo de carne você vai produzir, que tipo de mercado você vai atuar. E eu estou querendo dizer o seguinte, que quando a gente fala em carne de qualidade, quando a gente fala em carne onde se busca o maior percentual de marmoreio, não é a carne do dia a dia, é a carne de fim de semana, que muitas vezes você vai receber um valor maior pela arroba que você está produzindo, pela carne que você está produzindo. Então tem que conhecer esse mercado. Se eu sei que eu quero entrar no jogo para ganhar dinheiro, para produzir carne de qualidade, para produzir um animal que vem já de uma raça que é mais propícia a depositar gordura, e aí eu não vou falar aqui, não vou fechar numa raça ou em outra, porque isso muitas vezes me perguntam também, mas Marcelo, tem que ser cruza Angus, tem que ser Angus, tem que ser raça europeia. Hoje a gente já sabe que, inclusive, dentro do Nelore existem exemplos importantíssimos que produzem, sim, carne com marmoreio, carne com gordura marmorizada, carne de qualidade dentro do Nelore. Então, é importante conhecer o tipo de animal que nós vamos mexer para poder produzir essa carne. Eu estou dizendo o seguinte aqui, ó, eu vou entrar para ganhar, eu vou entrar para ganhar dinheiro, eu quero oferecer um produto bom, então eu tenho que ter, por exemplo, uma arma que é a avaliação ultrassonográfica de carcaça, que sim, vai me dar informação importante do tipo de animal que eu estou lidando, do tempo que vai demorar para esse animal ficar terminado, para ele ficar pronto, qual é o percentual de marmoreio que ele tem, enfim, informações muito relevantes quando se busca um mercado de carne de qualidade. E quando eu estou olhando para o outro lado da cadeia, para o mercado de commodity, onde eu preciso sim ser eficiente, buscar eficiência, buscar produzir com menor valor de arroba engordada, buscar ter um padrão, isso é completamente diferente. Então, quando você não conhece o mercado que você vai atuar, aonde você vai entregar o teu produto, quem é o teu cliente final, como é a demanda desse mercado, você pode estar deixando aí dinheiro na mesa. Primeiro passo, para começar um confinamento, para começar a engordar boi, conhecer o mercado que eu estou atuando. Quais são os principais frigoríficos que tem aí na tua região? Quem é o comprador desse frigorífico? Você sabe quem é ele? Você conhece ele? Você vai começar, vai entrar no negócio, vai entrar no negócio do jeito certo, vai entrar no negócio para ganhar dinheiro. Então tem que procurar conhecer essa turma, conversar com essa turma, entender de repente quais são os programas de benefício que pagam um pouco mais pela arroba aí nesses frigoríficos da tua região. Se tem um programa, por exemplo, de incentivo à produção de novilha ou macho castrado, enfim, como é esse mercado? Como é esse mercado que você vai entrar? Depois, um outro ponto importante que você tem que considerar para começar um confinamento, também para não entrar deixando dinheiro na mesa, é o seguinte: às vezes você não tem o capital necessário para lidar com aquele tamanho de operação.
mas você tem um bom planejamento, tem um bom projeto e vai buscar capital no mercado. Como buscar capital no mercado com taxas mais baixas, como viabilizar o seu projeto sem ter todo o dinheiro que você precisaria, sem ter todo o capital próprio que você precisaria para realmente fazer aquilo. E, finalmente, eu tenho que falar aqui sobre a importância da localização da tua operação. Se eu vou trabalhar com engorda numa região que é produtora de grão, eu tenho uma vantagem competitiva importante pela característica, pela potencialidade da minha região de me entregar grão mais barato sem contar com custo logístico. Quando a gente fala hoje em custo logístico, eu quero dizer, se eu estou produzindo no Mato Grosso é diferente de eu estar produzindo na Bahia, de eu estar produzindo no Rio Grande do Sul. Qual que é melhor, Marcelo? Se você fosse me indicar um lugar para começar um confinamento hoje, qual que é melhor? Depende do tipo de carne que você quer fazer. Depende do teu objetivo final. Então, a gente chama isso, né, de uma maneira mais ampla, de plano de negócio, sabe? Mas começando a entender qual é o cliente que eu quero atender, qual é a oportunidade da tua região. E aí você consegue definir a potencialidade dessa região para poder atuar. Ou seja, olhar primeiro o cliente. Olhar primeiro para quem eu vou vender a carne. A gente se preocupa em comprar o melhor tipo de boi, em ter a melhor dieta, em contratar equipe, e muitas vezes em ter uma infraestrutura muito interessante, ou seja, investir em infraestrutura, muitas vezes sem saber para quem você vai vender essa carne. E aí fica dinheiro na mesa, com certeza. O tipo de dieta vai ser completamente diferente de acordo com o tipo de animal que eu vou ter, de acordo com o tipo de carne que eu vou fornecer no mercado. Então, essa é a primeira parte que sim, você pode estar deixando dinheiro na mesa quando você não olha lá para o seu cliente final, para quem você vai vender essa carne. Agora, um outro ponto que é muito, chega muito para a gente aqui no programa, chega muito para mim nas minhas visitas, nas consultorias que eu faço, Marcelo, mas o que eu tenho que fazer para ter um ganho de peso satisfatório? Problemas de ganho de peso, problemas de ter um ganho de peso padrão, todos os anos, com o mesmo tipo de animal, com o mesmo tipo de dieta e não se tem um ganho de peso padrão. Esse é um dos principais motivos pelo qual você deixa de ganhar dinheiro. Ou melhor, você perde dinheiro aí no confinamento, porque não consegue fazer sempre igual, ter a mesma repetibilidade. E aí, quando a gente fala em ter um ganho de peso padrão, em repetibilidade, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, ponto importante, e eu tenho que falar disso, porque talvez você já saiba, você que está aqui, talvez você já seja bem técnico, e talvez você até mesmo confine há 20, 30 anos. Então, você sabe que tem que ter uma dieta muito bem formulada, uma dieta balanceada, de acordo com o tipo dos animais que eu estou engordando, para me gerar um bom valor de arroba engordado. Então, esse é o primeiro ponto importante que, sim, vai contribuir para que eu tenha um ganho de peso padrão. Então, padrão de dieta, padrão de comida. Se eu estou sempre buscando oportunidade no mercado de baratear sem saber o que eu estou trazendo, ou melhor, o que você está levando aí para o coxo, significa que você pode estar introduzindo alimentos que parecem um ótimo negócio, mas no final não gera ganho de peso, vai variar. E talvez até os níveis nutricionais daquele alimento, às vezes é um coproduto, que lá na internet, lá numa biblioteca de banco de dados, você consegue acessar e sabe que potencialmente aquele alimento seria bom. Mas alguma coisa está diferente e aquele alimento está diferente, está pior, alguma coisa aconteceu no meio do caminho e ele não vai te entregar o ganho de peso. Então, a parte de formulação, ela é muito importante para se chegar no ganho de peso padrão. Depois, o manejo. Não posso deixar de falar em manejo. Quando eu falo em manejo, é a maneira como você está entregando essa dieta no dia a dia, como essa dieta está sendo misturada, como você está fazendo trato para entregar essa dieta para os animais. O que pode estar acontecendo lá no meio do caminho, no dia a dia do confinamento? O que você pode estar deixando de ver? Qualquer silagem é silagem? Eu posso fazer silagem em qualquer lugar? Eu posso fazer um silo trincheira de qualquer jeito? Eu posso fazer o melhor e sentar nesse argumento e falar assim, não, eu fiz o meu melhor, minha equipe é boa, já faço silagem há muito tempo, mas e se de repente esse ano você está trabalhando nesse momento com uma silagem com matéria seca muito alta, ou uma silagem que não foi bem compactada? Então, é um problema de manejo do silo, que vai te levar a um ganho de peso menor, a ter uma flutuação no ganho de peso naquele ano, naquele momento. Então, manejo é importante, a qualidade dos alimentos é importante, a formulação da dieta é importante, entregar a
dieta que foi formulada é muito importante para ter um ganho de peso padrão. Se você não consegue, ou melhor, acha que o que você faz já está bom, já é o melhor, e não tem controle do que está sendo feito, e aí você chega lá no final e fala, bom, Marcelo, eu faço da melhor forma possível, minha equipe é boa, mas eu não consigo ter o mesmo ganho de peso todos os anos. Esse é um desafio para mim. Confinamento é assim mesmo, nem sempre você consegue ter um bom ganho de peso, nem sempre você consegue ter um ganho de peso satisfatório. Alguma coisa acontece, os animais não consumiram muito bem, não tem o coxo 10 lá que não está comendo muito bem, enfim. Alguma coisa saiu do teu controle, fugiu da tua mão. Então, fazendo o olho e achar que está bom, é um jeito, é uma maneira. Agora, realmente, controlar o que está acontecendo é totalmente diferente. Quando eu falo em controlar, é uma crítica para você que talvez está aqui comigo hoje, à noite, buscando essa informação. Uma crítica construtiva. Porque a hora que eu começo a pesar a quantidade de matéria seca, de verdade, que eu estou despejando em cada baia, porque o que eu alimento, se eu tenho um vagão misturador, e eu tenho lá um tablet e está lá alimentado, quantos quilos de matéria seca eu tenho que descer por baixo? Isso é certo, você deve fazer isso. Se você faz fornecimento controlado de matéria seca, você faz isso. Agora, dá uma andada lá e iniciar as verificações de controle para saber de fato quanto realmente aquele lote comeu de matéria seca aquele dia, fazer uma boa leitura de coxo, botar isso numa planilha de Excel, ter um gráfico, entender o que aconteceu com cada lote, quais foram as ocorrências importantes daquela semana, daquele dia. Todo dia você tem que anotar. Isso a gente chama de diário. Uma anotação diária de tudo que acontece no confinamento. Mesmo que você, que é grande, que já tem um bom processo, que já tem uma boa equipe, essas anotações diárias têm que ser colocadas numa planilha. E essa planilha vai te dar um índice de eficiência, de realmente quanto você está conseguindo ser eficiente para fazer o que tinha que ser feito ali dentro daquele confinamento para chegar num bom ganho de peso. Então, ter um ganho de peso satisfatório, quando você já conhece, quando você já entende do negócio, já engorda há muitos anos, é muito importante conseguir repetir, fazer sempre igual. Não é achar que alguma coisa aconteceu de diferente, que hoje aquele meu lote que tinha que estar ganhando 1,8 kg, está ganhando 1,2 kg. Ah, Marcela, mas ó, foi muito calor esses dias, foi muito difícil, nós estamos no verão, confinar no verão é diferente de confinar no inverno, onde tudo é tranquilo, não chove, é seco, não tem barro, não tem temperatura muito alta, o consumo é melhor. É verdade, tudo isso é verdade, mas eu não posso me dar o luxo de ter um ganho de peso menor porque é verão, só porque é verão, porque eu tenho um problema. É claro que em épocas que eu tenho chuva seguida, 10 dias seguidos de chuva, aquela chuva invernada, vai me afetar o consumo, vai dar um problema ali? Vai. Mas eu tenho que anotar, registrar e saber que aquilo aconteceu e que aquilo me atrapalhou. E aí, com todo esse controle na mão, controle de ocorrências, controle de consumo de matéria seca, de quanto realmente aqueles bois comeram, eu consigo caminhar para ter o mesmo ganho de peso padrão. Vai chegar um momento que talvez você fale assim, bom, não consigo fazer isso se eu não tiver um coxo coberto. Pode ser, mas no primeiro momento não é isso. Não é investir em infraestrutura, não é achar que você precisa realmente ter uma coisa muito melhor para conseguir ter um ganho de peso padrão. Não, com o que você tem hoje, mudando a maneira como você controla o confinamento, você pode sim atuar nesses dois pontos para chegar num ganho de peso padrão com certeza absoluta. Bom, às vezes as pessoas também me perguntam o seguinte, Marcelo, e você está falando aí em ter um bom ganho de peso, em aumentar o lucro no confinamento, perfeito, é uma coisa que a gente persegue isso com um método, a gente tem um método para fazer isso, e um método ele significa várias etapas para você chegar lá no objetivo final e conseguir realmente melhorar o resultado. Agora, as pessoas me perguntam assim, como eu tenho um bom ganho de peso nos animais sem aumentar a minha despesa, sem gastar mais? Como eu consigo hoje, como você que está aqui consegue hoje, aumentar o teu ganho de peso sem gastar mais? Essa pergunta, essa dúvida, ela chega para a gente, a resposta dela vai no mesmo sentido do que eu estava falando anteriormente, ou seja, no primeiro momento eu preciso controlar o que eu estou fazendo, o fornecimento de matéria seca, para entender que essa parte eu já resolvi. Depois, eu preciso usar aquilo que eu tenho na mão, os alimentos que eu tenho na mão,
aquela dieta, aquele balanceamento que foi bem feito, entregar aquilo da melhor maneira possível. Eu preciso me esforçar para ser capaz de dar uma dieta constante. Você sabe que lá na produção de carne de frango e na produção de carne de porco, a comida não varia, é a mesma. É aquela raçãozinha seca ali, a mesma todo dia. E o ganho de peso do porco e o ganho de peso do frango, do suíno e das aves, ele é muito mais padronizado, não existe margem para variação. Então, talvez hoje a pecuária, talvez não, a pecuária está caminhando, a produção de carne vermelha está caminhando para um nível de exigência que você, se não fizer isso, sai fora do mercado. E vai vir uma pergunta já já falando disso. Custo alto, margem apertada, o que eu faço? Vou voltar a falar nisso mais para frente, mas controle. Custo alto, margem apertada, controle. Acreditar que você consegue fazer um pouco melhor cada parte. Cada partezinha que é uma base, um pilar de sustentação do confinamento, que é o que nós estamos falando aqui hoje. Então, quando eu falo que eu preciso, sem gastar mais, sem comprar alimento mais caro, usar melhor esse alimento para ganhar mais peso, para botar mais ganho de peso, necessariamente eu vou ter que passar por análise bromatológica. Essa palavra é grande, às vezes é esquisita se você não é técnico, tudo bem. Analisar o que tem naquele alimento, o tanto que tem de proteína, o tanto que tem de energia, o tanto que tem de fibra, ou seja, os nutrientes que estão realmente presentes ali. Porque um milho pode ser um milho pode ser um milho carunchado, e um coproduto, então, se for um resíduo úmido de cervejaria, pode ter 28 de proteína, pode ter 38 de proteína, e eu falo isso com base em resultado de análise que eu faço na minha rotina no dia a dia. Eu vejo essa amplitude de variação de matéria-prima. Então, se você não tem uma rotina de analisar os alimentos que você está colocando aí no coxo para fazer os tratos aí no confinamento, você vai deixar dinheiro na mesa, porque você pode estar colocando mais do que precisa. E é muito comum eu encontrar dieta com proteína a maior, a mais. Como é que você ou eu, como é que junto a gente pode reclamar, a gente pode falar que não consegue ganhar dinheiro com confinamento, se a gente está dando mais coisa que precisa? Para onde você acha que vai esse excesso de proteína? Para as fezes? É para uma ineficiência metabólica. É a mesma coisa que você ter um bom carro, um bom motor, e aí você está botando ali nele um combustível que não vai gerar performance, que não vai gerar desempenho, que esquenta mais esse motor e, portanto, ele anda menos. Bom, então analisar os alimentos é um ponto importante para conseguir aumentar o ganho de peso sem gastar ou sem precisar comprar alguma coisa diferente. Por quê, Marcelo? Porque a hora que você analisa, você muda o tanto daquele alimento, a inclusão percentual daquele alimento no trato. Se ele tem mais proteína, eu preciso chegar, por exemplo, em 13% de proteína na minha dieta, eu estou fornecendo um coproduto com proteína alta, eu posso tirar um pouco dessa proteína, que é cara, eu tiro um pouco e consigo chegar no mesmo resultado. Esse é um ponto. O outro ponto é identificar ladrãozinho barato de ganho de peso. Ladrãozinho barato. Você não sabe que existe. Você não sabe o que está acontecendo aquilo. Vou usar de novo o exemplo da avicultura e da suinocultura para falar só um desses ladrõezinhos baratos que ficam comendo uma parte dos alimentos aí, levando uma parte do teu dinheiro embora, que são as micotoxinas, que são as toxinas produzidas por fungos. Fungos que estão no ambiente, estão em todo lugar. E não é aquele fungo que você enxerga, por exemplo, quando você tem uma silagem que está meio branca, meio preta, com apodrecimento até. Não é aquele fungo que você enxerga quando você tem uma polpa cítrica que já está com aquela rede que você enxerga, aquela parece uma teia de aranha, né? A colônia fúngica você enxerga uma mudança de cor. Não. Esses fungos, eles são invisíveis. E essas micotoxinas você não enxerga. E elas estão presentes em todos os grãos. Como você sabe disso, Marcelo? Eu sei disso porque durante 12 anos e 6 meses eu trabalhei numa empresa como responsável técnico por desenvolver produtos, e uma das atribuições que eu tinha era analisar amostras de alimentos que vinham do campo, e essas amostras eram analisadas e a gente detectava a micotoxina. E por que eu tenho que tirar? Por que esse é um ladrãozinho de desempenho? Ladrãozinho barato, micotoxina. Por quê? Porque ela rouba energia do sistema, porque ela sobrecarrega o fígado, porque ela diminui o ganho de peso e porque ela diminui a resistência dos animais às principais doenças que acometem o confinamento.
Então, se você tira um boi do pasto e põe no confinamento, a diferença, a mudança de ambiente já é uma causa de estresse importante que diminui a imunidade desse boi, dessa novilha, enfim, dessa vaca, desse animal confinado. Quando eu forneço alimento que tem micotoxina, eu diminuo ainda mais a resistência. E a tua ocorrência lá no teu confinamento de doença respiratória, por exemplo, tende a aumentar por conta dessa baixa imunidade causada por esses alimentos, por essas micotoxinas que estão sendo ingeridas nesses alimentos. Então, neutralizar essas toxinas, absorver essas toxinas, tira esse ladrão de ganho de peso e com a mesma dieta você consegue aí 15% a mais de ganho de peso só atuando nesse ponto que é se livrar do efeito negativo das micotoxinas. Muito bem. Uma outra dúvida que também chega, que é constante, é assim, Marcelo, mas como é que é isso? Custo de dieta, ponto de equilíbrio entre custo de dieta, dias de confinamento, o que é o melhor? Como eu deixo de perder dinheiro equilibrando, por exemplo, o custo da minha dieta com os dias de confinamento? Qual que é o ponto de equilíbrio para eu deixar de perder dinheiro? Você deixa de perder dinheiro quando você começa a olhar o valor da arroba engordada. Como assim o valor da arroba engordada? Quanto de fato eu investi em reais para produzir uma arroba de carne? Esse investimento é seu. Essa receita de arroba é sua. Ou seja, quanto mais você precisar investir para engordar uma arroba, menor é o seu lucro, certo? Então, quando eu vou fazer um confinamento, quando eu vou estudar os melhores alimentos para incluir numa dieta de um confinamento, eu não vou ver se o milho é caro e se um farelão é barato. Se, por exemplo, um farelo de amendoim ou um DDG ou um glúten de milho, se é caro e se eu tenho aqui um subproduto da indústria de panificação barato. Não é isso que você tem que olhar. Quando você olha isso, o alimento é barato, mas quanto você vai precisar investir para engordar uma arroba? Se você tiver um ganho de 1,1 kg por dia, 1,2 kg versus 1,6 kg, 1,8 kg. Então, esse conceito de olhar preço de alimento, de olhar assim como falar, será que eu devo ficar mais dias confinado, menos dias, entregar um animal mais pesado, mais leve? Isso varia um pouco e a gente vai voltar no que a gente começou a conversar hoje. Depende do mercado que você estiver entregando essa carne. Você vai poder usar uma dieta mais agressiva ou mais quente, uma densidade energética maior para poder botar um ganho de peso mais rápido, para poder botar um marmoreio, vai deixar esse animal mais dias confinado para ele chegar num potencial, num percentual de marmoreio importante para você conseguir entregar essa carne no mercado premium, carne de qualidade. Então, não existe uma regra para responder essa pergunta. Dias de confinamento, ponto de equilíbrio entre custo de dieta e dias de confinamento. Existe conhecer o seu cliente final, mas se nós estamos falando em eficiência no confinamento, eu tenho que considerar o valor de arroba engordada. Quantos reais eu vou investir para engordar uma arroba? Como você faz isso? Um técnico usa um programa de formulação que vai alimentar, vai te ajudar a escolher os alimentos mais viáveis para ter um menor valor de arroba engordada, e aí vai ter uma projeção de ganho de peso que vai ser totalmente dependente do tanto de comida que aqueles animais comem, ou seja, da ingestão diária de matéria seca. Muito bem, esse é um ponto. Aonde você vai vender essa carne é outro ponto, porque aí você vai ter, dependendo do tipo de carne, carne de qualidade, mais dias de confinamento para terminar legal essa carcaça. E também eu tenho que olhar uma coisa importante, assim, às vezes eu tenho a possibilidade até de atender, de produzir um produto melhor, de ter um produto melhor para oferecer, mas eu não tenho o capital necessário, eu tenho que buscar esse capital, então é uma coisa que eu tenho que considerar. Se eu não tenho o capital necessário, eu preciso buscar esse capital no mercado. E um outro ponto que tem que considerar também é a disponibilidade do insumo. Então, se eu estou fazendo uma dieta, por exemplo, se eu sou produtor de silagem, se eu sei fazer silagem bem feita, minha silagem é boa, eu vou fazer um confinamento com uma grande inclusão de silagem, eu tenho que saber quanto de silagem eu tenho. Então, a quantidade, a disponibilidade daqueles ingredientes tem que estar adequada ao tanto que eu vou precisar consumir deles. Quando eu faço a dieta, eu tenho que considerar isso, pensando em ganho de peso e em dias de confinamento. Então, não tem resposta pronta para falar de ponto de equilíbrio.
tem que conhecer o mercado que você vai entregar essa carne para chegar na melhor formulação de dieta para entregar o boi na época certa, na data certa. Bom, uma outra coisa que também chega, que as pessoas também perguntam, e é uma dúvida, né? Marcelo, mas agora está muito mais caro. Está tudo muito mais caro, mudou muito o valor dos alimentos. Eu estou numa realidade completamente diferente para engordar. É viável ainda? O que eu tenho que fazer para me ajustar com essa alta dos insumos aí para aumentar o lucro no confinamento? Pergunta boa. E aí eu vou de novo fazer um paralelo com a produção de carne de frango e carne suína. Dentro do confinamento, hoje, a gente precisa reduzir perda. A gente precisa enxergar onde a gente está perdendo dinheiro. Outro dia, eu estava numa fazenda importante, muito boa, eu não vou citar o nome, obviamente, mas que produz uma carne de qualidade, tudo excepcional na fazenda. A hora que eu peguei a dieta no coxo e cheirei a dieta, a silagem estava com cheiro fortíssimo. Silagem com cheiro forte significa problemas, que podem ser de origens variadas, esses problemas. Mas o fato é que aquela silagem que potencialmente teve algum desvio, ela não vai me levar ao mesmo ganho de peso que ela poderia. E se um dos desvios dela, por exemplo, foi problema de oxigênio, com desenvolvimento de alguns tipos de bolores e depois de alguns tipos de fungos, que produzem micotoxinas, e é muito comum isso em silagem, um pouco sempre tem, mas se eu tiver mais do que o normal e não tiver com uma estratégia legal para controlar essas micotoxinas, eu estou deixando dinheiro na mesa, num lugar onde eu tenho um pivô central para produzir um milho maravilhoso, uma cultura muito, muito bem feita mesmo, e aí eu esqueço de diminuir essa perda lá na frente, lá no final, essa perda que a micotoxina leva no ganho de peso dos animais. Bom, e quando eu falo em reduzir perda, a primeira parte que eu olho é a armazenagem mesmo dos alimentos, de todos os alimentos que eu estou usando ali no confinamento. Assim, é comum no nosso país a gente ver armazenagem a céu aberto, né? Armazenagem no tempo. E alguns alimentos resistem mais, outros resistem menos, mas o fato é que toda vez que o animal que o alimento está exposto à chuva, a sol, cada dia esse alimento vai estar diferente. A cada dia ele vai estar diferente. Mesmo, Marcelo, mas eu aqui, ó, eu uso um resíduo de laranja úmida, em uma semana eu já zero ele. O processo fermentativo ali, ele não para. Ele não para. E uma das coisas que te indica se está tendo mudança da característica dos alimentos durante a armazenagem é o cheiro, é a cor, é o cheiro. Às vezes você tem um problema de consumo, não sabe por que é. Muito bem, é um alimento que estava mal armazenado, que está fermentando durante a armazenagem e está mudando a aceitabilidade da dieta lá pelos animais. Então, a armazenagem é um ponto importante. Perda com armazenagem, se você já faz tudo muito bem feito, vai olhar lá o seu barracão de armazenagem. Numa outra fazenda, eu vi também esses dias, um galpão de armazenagem todo protegido com madeira, não era o concreto direto, tinha madeira nos boxes onde os alimentos secos eram colocados. Muito interessante porque isola com a umidade da parede, então a conservação desse alimento vai ser melhor. Impedir o contato com a água da chuva, impedir que os alimentos tenham contato com água do ambiente, a água da chuva é muito importante, porque toda a água que entra nesse alimento, ela é uma água livre que leva esse alimento a estragar mais rápido. Esse é o ponto que você tem que guardar. Então, conservação de alimento é muito importante mesmo se você quer aí aumentar o lucro, deixar de perder dinheiro com alimento, deixar de perder com alimento no confinamento. Depois, eu tenho que falar do aproveitamento do alimento dentro do boi. E aí esse conceito vem a parte de digestibilidade, ou seja, o quanto que esse boi aproveita esse alimento, quanto menos nutriente eu tiver nas fezes, significa que mais nutriente ficou dentro do boi. Então hoje eu já consigo trabalhar no rumen para ter uma melhor digestibilidade, um melhor ambiente ruminal. Lá dentro do rumen, produção de ácidos graxos voláteis, proteína de origem microbiana, enfim. O rumen é uma grande usina de produção de energia dentro do animal. E aí, trabalhar no ambiente ruminal é muito importante para melhorar a digestibilidade dos alimentos. Como eu faço isso? Desde a formulação, desde o seu técnico, ou se você é técnico, desde no momento que você está formulando, depois, durante a entrega dos tratos.
no manejo, no dia a dia, eu estou fazendo exatamente igual nos horários, a minha batida de trato está realmente boa, eu estou analisando os alimentos, então se eu analiso os alimentos, eu sei o que tem, eu ajusto minha dieta, eu entrego na hora certa, eu tenho uma boa batida, eu estou contribuindo para que o animal receba sempre uma dieta o mais parecida possível com a que foi formulada. Isso leva ele para uma situação de equilíbrio sem estresse. E, finalmente, eu tenho que falar de novo dos ladrões de desempenho. Ladrões de desempenho que são contaminações nos alimentos. Contaminações que eu não vejo, contaminações leves, mas que tiram energia desse alimento, por bactérias, por fungos. Então, atuar nas contaminações é muito importante para aumentar o lucro no confinamento nesses momentos de alimento mais caro. Você está buscando produtividade, você está buscando eficácia, tem que ser eficaz, tem que produzir melhor. Carne, boi, não deixa de ser commodity, a carne do dia a dia. E aí, commodity que desvaloriza com o passar do tempo, te obriga a ser mais produtivo, a produzir melhor. Eu vou falar de 5 pilares importantes, já que nós estamos conversando aqui para aumentar o lucro em confinamento, para trabalhar melhor, 5 pilares importantes. O primeiro desses pilares é a escolha dos animais. Tipo de animal que eu estou escolhendo, por tipo de mercado que eu quero atender. Eu posso gostar de Angus, eu posso gostar de Bonsmara, uma raça ótima, de Hereford, sensacional, mas para quem eu vou vender esses animais? Quanto ele me paga? Qual mercado que eu quero atender? Sem ter essas respostas, não escolha animal para comprar. Porque o quanto você vai pagar por esse animal tem que estar atrelado pelo quanto você vai vender. Esse é o primeiro pilar, a escolha dos animais. E o último pilar, lá no final, é o seguinte: então eu já sei o animal que eu vou comprar, quanto eu vou pagar e por quanto eu tenho que vender. Aí você só não pode ficar esperando que na hora que você vai vender esses animais, o preço da arroba esteja bom, esteja aquilo que você imaginou. Negativo. Aí tem que usar o mercado de opções para conseguir ter certeza de que o mínimo necessário para aquela operação, com aquele tipo de animal, para entregar aquele tipo de carne, você vai ter no mês certo. E aí dá para fazer isso de uma forma bem eficiente hoje em dia. E os 3 pilares que estão ali no meio do caminho, que a gente já falou aqui, né, que é dieta, formulação de dieta, manejo no confinamento e contaminações. Trabalhar esses 5 pilares é a forma mais eficiente de conseguir ganhar mais dinheiro, de conseguir aumentar o lucro no momento de comida cara. Eu estou vendo aqui uma pergunta, eu devo misturar o sal na ração. Nós estamos falando de confinamento com dieta total, então, animal confinado, onde eu vou ter um volumoso, que pode ser uma silagem, por exemplo, de milho, um componente energético, que pode ser um milho moído, ou pode ser uma silagem de milho grão úmido, enfim, vários componentes energéticos. Vamos pegar silo de milho, milho moído, polpa cítrica, por exemplo, DDG como fonte proteica, ureia para melhorar a minha proteína ruminal, meu PDR, por exemplo, meu nitrogênio no rumen, proteína digestível no rumen, e núcleo. Eu não vou falar sal, eu vou falar núcleo. Por quê? Sal mineral, ele é um produto que a gente usa para animal no pasto, para animal cria, recria, até para engordar pasto eu uso sal mineral. Quando a gente faz uma dieta completa, a gente tem que usar um núcleo. E esse núcleo, ele é diferente, porque o animal vai comer de 200 a 300 gramas, por exemplo. Ele vai ter um aditivo promotor de crescimento para melhorar, para selecionar as bactérias mais eficientes lá dentro do rumen. Ele pode ter uma série de aditivos que te ajudam a botar mais ganho de peso. Então, sim, tem que misturar e muito bem misturado mesmo. A mistura, ele é um ponto muito importante, porque você tem alimentos diferentes, e isso a gente está falando do terceiro pilar, que é o manejo de trato, manejo de fornecimento de trato. Cada alimento é de um jeito, um é mais molhado, outro é mais seco, e aí tem alimentos que você tem uma inclusão muito alta na dieta, por exemplo, você vai pôr lá 500 kg de silo, e a hora que chega no núcleo, na ureia, por exemplo, é uma quantidade muito menor. Então tem que ter uma pré-mistura e tem que ter uma ordem certa para colocar esses alimentos dentro do vagão para conseguir fazer uma mistura muito bem feita. Muito bem. Bom,
Nós estamos já caminhando para a parte final da nossa conversa hoje, né? Dos pontos que você sim ainda pode estar deixando de ganhar dinheiro aí no confinamento. E eu vou responder agora uma dúvida técnica, mais técnica um pouco do que o que a gente conversou até agora, que envolve também mercado futuro de boi gordo. Vamos lá então. A pergunta chegou ao seguinte: hoje os custos são muito altos. Beleza, custo de alimento alto, custo de reposição alto, apesar que fica atento aí você que segue o Confinamento com Lucro, você que está aqui no nosso canal, fica atento que nós estamos prestes a um momento de virada de ciclo pecuário, fica atento aí com reposição, enfim. Mas você que está aqui, você que está ouvindo isso hoje, sim, os custos dos alimentos estão muito caros. A margem, o lucro por boi, muitas vezes é pequeno, sim, então, custo alto, margem espremida e um risco de capital muito alto para trabalhar em mercado futuro, para operar contrato de boi gordo na bolsa. Porque quando você opera contrato de boi gordo na bolsa, e aí você tá lá operando um contrato de 330 arrobas, por exemplo, uma arroba de R$ 340, você está sujeito aos ajustes diários e tem que ter um capital realmente importante para fazer esses ajustes. E muito mais que isso, não dá para entrar nesse mercado só assistindo uma coisa ou outra ali, só achando que vai dar bom, só com a sua primeira impressão. Se você estiver operando contrato de boi gordo na bolsa, só com bom senso, só deixando o seu cérebro rápido comandar esses seus movimentos e suas ações, a chance é que você vai perder dinheiro com certeza, vai acabar com a fazenda, porque não é simples. É possível, mas precisa entender, precisa estudar muito e primeiro precisa entender, assim, operar contratos muito mais previsíveis, precisa entender de ciclo pecuário. Então, realmente, a pergunta chegou nesse sentido. Marcelo, alimento caro, margem apertada, um risco de capital muito alto para ficar operando contrato de boi gordo na bolsa, maravilha. Tirando esses riscos de mercado, qual é a sua sugestão para aumentar o resultado no confinamento com esses patamares de custo atuais que nós temos hoje? A minha sugestão é o seguinte: cada pilar do confinamento, cada área do confinamento, você tem que ser o seu auditor, você tem que ser o seu crítico, você tem que se criticar, achar que você está fazendo mal, que você precisa fazer um pouquinho melhor cada área dessa. Então, se você olhar, se você que está aqui com a gente desde o começo, olhar lá no. A gente começou a conversar que você precisa conhecer o mercado para quem você vai vender essa carne, que tipo de carne você vai produzir, como é que é o teu cliente, aonde você vai vender essa carne. Então, você já está muito bem alinhado, o teu plano de negócio já está muito bem feito, você já sabe para onde você vai vender. Maravilha. Aí, cada um desses pilares é um desafio grande que você vai começar a ajustar para poder fechar a conta. Então, não é difícil hoje ter uma boa dieta. Existem vários programas de formulação no Brasil, existem técnicos bons, qualificados, que conseguem sim fazer uma boa formulação. Da formulação para o coxo é o seu desafio de competência de equipe. Ter uma equipe que veste a camisa, que acredita e que faz o que você fala, e muito mais do que fazer o que você fala, uma equipe que registra o que faz todos os dias. Quem que é o maestro? Quem que é o líder? Quem que é o técnico do teu time? É você. O técnico é você. Então, você está no comando ali, sabe o que está acontecendo no dia a dia. Então, quando eu chego no segundo pilar, que é o manejo, são reuniões semanais, enfim, é um contato muito próximo entre você e sua equipe para fazer cada vez melhor, para ter uma meta e perseguir aquela meta, para fazer e melhorar durante a execução, porque o confinamento está andando, mas você pode ser um pouquinho melhor, por exemplo, controlando no detalhe a matéria seca, todos os dias, fazendo um gráfico, entendendo como é que essa matéria seca oscila em cada coxo, em cada baia de confinamento, depois analisando os alimentos, entendendo quanto você está botando realmente de proteína, de energia, de nutriente naquela dieta. Veja bem, o cerco está apertado. Então, ser eficiente significa controlar melhor, ter controle. E quando se olha, em maioria dos confinamentos do Brasil, lugares grandes, muitas vezes pecam no controle, nas ferramentas de controle. Então, controlar
e quando eu falo em controle, é manejo, fornecimento de comida, de nutriente, é muito importante. Ter uma boa dieta e ter um bom controle, muito importante. Depois, sem sombra de dúvida, hoje, se você não atua contra as contaminações, para proteger os animais, para neutralizar toxinas que estão presentes nos alimentos, pode ser que seu resultado não feche, realmente. Porque dependendo do alimento que você usa, ele vai ter o maior ou menor potencial de contaminação. E não é visível. Não é um alimento estragado. Não é um alimento que vai levar a intoxicação e matar 10, 5% de seus animais. Não. É um alimento que aparentemente está bom, que está tudo certo com esse alimento. Mas ali dentro tem alguma coisa que você não sabia, que roubou performance. Então, margem estreita te obriga a ser eficiente. Risco de capital alto te obriga a ser eficiente. Antigamente, quando a arroba estava 140, você tinha um tanto de dinheiro por bairro de confinamento. Com a arroba 330, 340, você tem outro tanto de dinheiro, dobro, mais que o dobro de dinheiro ali no mesmo lugar. Então, o capital que está ali é maior, o cuidado é maior. A autocrítica é sua, é importante. Entrar ali e falar assim, bom, eu não quero perder dinheiro com contaminação, com as pequenas contaminações que eu nem sabia que existia, Marcelo. Eu nunca fiz análise, por exemplo, de micotoxina. Eu nunca vi, eu não acredito que isso pode atrapalhar. Pois é, lá na avicultura e na suinocultura, eles não só acreditam, como controlam. E já faz muito tempo. Não é de hoje. Então, esse é um pilar importantíssimo. E, finalmente, nós falamos aqui em riscos de mercado de contrato de boi gordo, mas eu queria deixar uma dica final. Até já falei sobre isso hoje e vou falar mais uma vez. O mercado de opções, quando você tem uma operação que você está trabalhando todos esses pilares na eficiência, você não pode esperar que o custo da arroba, que o valor da arroba esteja bom no momento da venda. Ou melhor, você pode, mas não deve. Você tem que ter algum mecanismo, e, por exemplo, um contrato, uma put ali, para garantir o teu custo de produção, o mínimo. Você precisa saber o custo de produção, mas, bom, nós estamos falando aqui em eficiência. Quem me fez essa pergunta é uma situação que está buscando eficiência, que já está atento ao tanto de dinheiro que tem investido ali. Então, não deixe, não espere o frigorífico te falar quanto ele vai te pagar, porque o frigorífico te paga uma coisa e você executa a diferença na bolsa. Muito bem. Então, se você que está aqui com a gente hoje gostou desse material, dessas informações, se isso vai te ajudar de alguma forma a deixar de perder dinheiro aí no confinamento, se você consegue ganhar um pouquinho mais em cada um desses pilares e permanecer na atividade, se você quer entrar no mercado de carne de qualidade, buscar valores maiores de arroba, produzir uma carne de qualidade, carne nobre, com marmoreio, com sabor, com suculência, fica atento, então, segue tudo isso aqui, compartilha esse material com alguém que você acha que também tem essas dúvidas e, principalmente, deixa os seus comentários. Além do Instagram, você que está aqui com a gente hoje no canal Confinamento com Lucro, você também tem lá no YouTube, o canal Confinamento com Lucro no YouTube, e a minha página no Facebook, que é a Valor Animal Performance e Produtividade. Segue, notifica, comenta, fica lá atrás, porque sempre a gente está colocando alguma coisa que vai impactar no teu lucro, para o teu lucro aumentar aí dentro do confinamento. Mas lembra que esse aumento de lucro começa aqui nessa informação, ou melhor, começa dentro da sua cabeça, começa dentro do que você acredita, do que você busca, do que você persegue. Não importa o número de animais, mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Fica atento, porque em breve a gente vai ter mais uma edição da Semana Confinamento com Lucro. E quem participar com a gente lá e ficar até o final do evento vai ter a oportunidade de ganhar uma dieta formulada, balanceada, de acordo com as características dos alimentos, dos principais alimentos disponíveis em cada região do Brasil. Um grande abraço e boa noite a todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje. Fiquem com Deus.